Nas florestas da Indonésia, pesquisadores descobriram uma estrutura que, se os resultados da investigação estiverem corretos, poderia ter um impacto significativo na história da humanidade. A pirâmide de Gunung Padang, se autenticada, seria considerada a estrutura mais antiga da Terra. Em 1914, durante o período em que o arquipélago da Indonésia era uma colônia holandesa, um explorador europeu, intrigado por antiguidades e lendas nativas, embarcou em uma jornada pela selva. Apesar de raramente os colonos europeus adentrarem a floresta, esse homem teve a exceção de fazê-lo. Seu objetivo era encontrar o suposto palácio perdido, construído de acordo com lendas, por um rei místico profundo na selva. Ao subir uma grande colina com uma estrutura semelhante a degraus, o explorador encontrou pesados blocos de pedra verticais espalhados no topo. Ele reconheceu imediatamente que era uma estrutura feita pelo homem. Esse explorador escreveu ao seu governo solicitando financiamento para uma expedição. Em 1914, um primeiro relatório sobre a descoberta extraordinária foi apresentado em um documento holandês sobre antiguidades. No entanto, a expedição planejada nunca ocorreu devido às agitações políticas na Indonésia e às duas guerras mundiais. Infelizmente, o achado foi esquecido e, em 1949, com a independência da Indonésia e a retirada dos holandeses do país, a pesquisa e exploração do local foram interrompidas. Somente em 1979, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Singapura e a 90 quilômetros da capital da Indonésia, Jakarta, o local conhecido como Padang foi redescoberto por moradores acidentalmente. Ao entrar em contato com as autoridades de antiguidades, o local foi submetido a trabalhos topográficos. Nos anos seguintes à redescoberta, os especialistas identificaram uma notável quantidade de blocos de pedra, concluindo que as cavernas de pedra, entre 25 e 40 centímetros de largura e cerca de 1 a 1,5 metro de altura, não eram características naturais da área. Ao contrário, essas pedras pareciam ter sido deliberadamente colocadas no local em grandes quantidades e arranjos específicos. A rocha em questão é andesita, de origem vulcânica, que em certas condições pode se solidificar de maneira a criar formas geometricamente precisas ou alongadas. Embora essas pedras tenham vindo de um vulcão próximo, a questão crucial surgiu. Quem transportou os blocos, pesando em média 250 quilos, para esse local, e por que alguns deles pesavam mais de 600 quilos? Mover tais pedras exigiria algum tipo de tecnologia. Inicialmente, arqueólogos e historiadores dataram a construção de Gunung Padang da Idade do Bronze, por volta de 2500 a 1500 a.C., associando-a a uma cultura megalítica. No entanto, descobertas mais recentes de Danny Hillman Natadiaja, um geólogo, apresentam uma perspectiva diferente. Ao examinar as fotos do local, ele percebeu que a colina de Gunung Padang não se encaixava nas características do restante do sítio. Dessa forma, Gunung Padang não seria apenas uma coleção de megalitos em uma colina natural, mas algo muito mais complexo e desafiador para a ciência compreender. O geólogo logo suspeitou que toda a montanha era uma construção humana, e novas escavações revelaram camadas adicionais de uma estrutura verdadeiramente massiva sob a camada superior, aparentemente primitiva de cavernas de pedra. Surgiram construções elaboradas, incluindo salas, corredores e uma estrutura que surpreendeu os pesquisadores. A camada superior da montanha revelou-se composta por 5 terraços ou pátios distintos, cada um conectado por uma escada ascendente, marcada por pilares em forma de pirâmide escalonada. Esses terraços atingiram uma altura de cerca de 960 metros acima do nível do mar, ocupando uma área total de aproximadamente 900 metros quadrados. No entanto, as descobertas de Danny Natchawan, o geólogo, foram além do esperado. Ele observou que a estrutura se tornava mais fina no interior, exibindo uma arte de construção avançada. Para o geólogo, ficou claro que Gunung Padang não poderia ser apenas um local sagrado de uma cultura megalítica primitiva. A equipe liderada por Danny Natchawan realizou novas escavações e perfurações de núcleos, revelando evidências intrigantes para o mundo científico. A perfuração indicou que Gunung Padang é uma estrutura de vários níveis, construída camada por camada em fases sucessivas. As estruturas da superfície foram construídas entre 4.700 e 2.800 a.C., enquanto estruturas datando de cerca de 9.600 a.C. foram encontradas em camadas mais profundas. A estrutura mais antiga do Gunung Padang remonta a cerca de 22 mil anos antes de Cristo.
deixando geólogos, historiadores e arqueólogos perplexos diante da complexidade e da antiguidade desse sítio. Esses resultados provocaram intensas discussões, com a precisão das descobertas dos pesquisadores indonésios sendo questionada globalmente. Danny Natarawan foi rotulado como incompetente e até mesmo acusado de fraude. Em resposta às acusações e hostilidades, Natarawan defendeu publicamente sua posição várias vezes, sem negar que a megalista na superfície tenha menos de 5.000 anos. No entanto, ele suspeita que essas pedras foram deliberadamente colocadas lá, considerando Gunung Padang sempre como um local sagrado. As camadas mais profundas da estrutura, datando entre 12.000 e mais de 20.000 anos, são as mais cruciais, possuindo implicações potencialmente revolucionárias para nossa compreensão da história. Mesmo diante das vozes críticas, os pesquisadores persistiram, com o governo continuando a apoiar o trabalho de Natarawan em Jakarta, demonstrando o reconhecimento das autoridades quanto à importância do estudo em curso. Seria uma descoberta monumental se ficasse comprovado que a Indonésia abriga uma estrutura histórica muito mais antiga do que as pirâmides egípcias, possivelmente evidenciando uma civilização avançada no Sudeste Asiático, muito antes das conhecidas civilizações ocidentais, como defendido pelo presidente. A continuidade das escavações na pirâmide de Padang, graças a novos fundos, superou todas as expectativas dos pesquisadores ao revelar camadas de 7.000 anos, contendo joias, cerâmicas, armas e até moedas datadas de aproximadamente 5.000 a.C. Além disso, as descobertas apontam para a utilização de uma mistura de cimento composta por argila, sílica e ferro nas camadas mais profundas da pirâmide, indicando um avanço cultural significativo. Essas camadas, construídas entre 4.700 e 2.800 a.C., mostram que essas técnicas eram conhecidas cerca de 5.000 anos antes do início oficial da Idade do Ferro. Pesquisadores alternativos investigaram diversos aspectos da pirâmide, incluindo sua orientação em relação aos pontos cardeais e seu possível uso como edifício sagrado. Lendas locais sugerem que a pirâmide traz cura e sabedoria, e, com equipamentos modernos, foram identificadas estruturas sonoras emitidas pela pirâmide que correspondem à escala ocidental e a harmonias sonoras antigas conhecidas como sons sagrados, ou frequências das estrelas. A lenda do Rei Sund, na Indonésia e nas Filipinas, conta sobre um grande dilúvio que afetou vastas áreas da Ásia. Os pesquisadores descobriram que há 10.000 anos, quando o nível do mar estava cerca de 120 metros mais baixo, a Indonésia ainda estava conectada ao continente, formando o Reino de Sund. Segundo as lendas, o rei de Sund mandou construir Gunung Padang como seu palácio, e o afundamento da pirâmide nas inundações pode ser atribuído ao aumento do nível do mar, que separou as ilhas de Sumatra e Java do Reino de Sund. Essa evidência levanta a possibilidade de Gunung Padang ser a estrutura mais antiga conhecida na Terra até o momento, desafiando a narrativa histórica estabelecida e proporcionando uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento cultural antes da última Era do Gelo. Exemplos semelhantes, como o complexo de Göbekli Tepe na Turquia, corroboram a ideia de culturas avançadas anteriores ao último período glacial, sugerindo uma revisão na compreensão histórica global. Com uma antiguidade de 5.000 anos superior à de Stonehenge, a questão que inevitavelmente surge é como os seres humanos foram capazes de construir uma estrutura tão complexa naquela época. Será fascinante explorar mais pesquisas em Gunung Padang, juntamente com outras descobertas que podem surgir em breve. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, deixe sugestões nos comentários. E aproveitando, venha ver esses 2 vídeos também, que ficaram incríveis. Então é isso. Um grande abraço e até a mais.